Curso de SQL, aula 11. Aqui nós vamos mostrar uma situação lógica que vai provocar uma espécie de contradição. A gente se refere aqui à aula de lógica de número 18. Todos os cursos desse canal, eles interagem, eles se complementam. Então é aconselhável que vocês consultem a todos eles na medida da necessidade. Nós propomos na aula 18 de lógica uma situação em que nós explicávamos a lógica booleana e nós queríamos em um banco de profissões, uma tabela de profissões, achar as pessoas que têm as graduações de advogados e contadores. Aí vocês vão pensar, bem, desenhando em bolinha é muito fácil. A gente coloca uma para interferir na outra, né, geometricamente, produzindo uma interseção e fala assim, ó, aqui estão os advogados que são também contadores ou contadores que também têm grau de advogados, né? No desenho tá tudo muito simples. Aí nós fizemos as condições e na interseção aqui, essa parte superior, né? Vamos tentar colocar num tamanho compatível aqui, né? Nós representamos, né, a sentença como se fosse, né, um AND. Tá? Na compreensão comum das pessoas, vocês acham que a sentença é advogados, interseção, contadores, e em SQL nós faríamos e classificamos aqui como inexata a comparação, onde a profissão é advogado e contador. Mas, se nós temos apenas um campo, vamos pensar na tabela física que vai servir de insumo para a gente achar o resultado dessa condição, né? Se a gente tiver somente um campo de profissão, nele tem que estar escrito advogado ou contador na profissão. Como é que nós achamos, se a pessoa pode ter duas profissões, como que nós resolvemos isso? Então aqui, né, nós colocamos que, antecipamos, né, que a sentença SQL seria onde profissão 1 igual a advogado e profissão 2 igual a contador, ou, mas o que é isso? Interseção com ou, né? Exatamente, porque nós podemos achar na profissão 1 advogado e na profissão 2 contador, ou na profissão 1 contador e na profissão 2, vejam bem aqui os índices, tá? Advogado, tá bom? Então, a nossa tabela terá que ter uma previsão de duas profissões, no mínimo, correto? E quando a gente fizer a sentença, nós temos que prever que ele pode achar mais importante colocar contador em primeiro lugar, advogado em segundo, porque ele gosta mais, ele exerce a profissão de contador, e outros acham mais importante a profissão de advogado, mas também são contadores, então ele considera em segundo nível, tá? Então, instrumentalmente, o que nós fizemos aqui foi entrar no DB Browser para SQLite, fizemos um banco, um novo banco, fizemos uma tabela profissionais aqui, tá? Se vocês não estiverem enxergando bem, basta aumentar a resolução do vídeo no YouTube aí, tá? Então, aqui nós temos 16 pessoas e algumas aqui, ó. Essa aqui, ó, o Carlos atende porque ele é advogado e contador, né? O Flávio atende também porque ele é contador e advogado, estão vendo? Você pode encontrar advogado e contador ou contador e advogado, tá? Achamos a Gisela, que é advogado e contador, e aí temos um outro agravante, que nós teremos que ter uma interface com as profissões listadas
apenas no masculino, tá certo? Porque senão nós teremos que testar até a letra que determina o gênero, né? Contador a gente testaria contade e advogado até advogade. Só que nós teríamos que fazer uma tabela, né, onde nós colocaríamos cada profissão até qual letra nós olharemos sem o gênero. Então, vamos deixar dessa forma aqui, tá? Vamos convencionar e isso vocês fixam com aquela caixa de combinação nas interfaces visuais, aquele pontinho que você clica e ele desce uma cortininha com as profissões, tá? Então é importante lembrar isso aí. O Ildeu também atende, porque ele é advogado e contador, né? A Lenilda atende porque ela é contadora e advogada, né? E mais ninguém, tá certo? Então está aqui a tabela aumentada para vocês verem. Então vamos fazer o exercício aqui de marcar aqueles que são elegíveis para a condição que nós estamos procurando, para conferir com a sentença SQL que vai dar o resultado correto que nós esperamos, tá bom? Bem, então aqui dentro desta ferramenta de planilha, o calque do pacote LibreOffice, não tem problema porque é só para mostrar o resultado esperado, tá? Poderia ser em Excel, nós estamos usando o calque aqui porque está mais à mão, né? Então vamos aqui selecionar quem serve. Advogado contador, Carlos serve. Vamos modificar o fundo para amarelo, né? Dário não serve, Hélio não serve, Flávio serve, marcamos o fundo dele. Gisela serve, porque ela é advogada e contadora. Helena não, Ildeu serve, Jairo não, Kátia não, Lenilda serve, porque ela é contadora e advogada, né? Marina não, Neide não, Orlando não e Paulo não, tá certo? Então aqui está o resultado esperado da seleção que nós vamos fazer. Então, vamos aos exercícios aqui, né? Vamos passar para a janela de execução de SQL, a tabela se chama profissionais. Então, em primeiro lugar, vamos fazer todos aparecerem para verificar se o nome da tabela está correto, né? Se o primeiro SQL dá o resultado esperado. Vamos dar o play aqui. Pronto. Vejamos. Ele listou para nós os 16 registros. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar a primeira condição. Where profissão 1 igual a advogado. Nós temos várias opções aí, tá? Vamos dar todas as possíveis. Advogados. Temos 4, tá? Bem, mas advogado também, né? Pode ser a profissão 2. Então, seria or profissão 2 igual a... Novamente destacando, se tiver difícil de enxergar, é só aumentar a resolução aí do vídeo, tá? Para 1080 que seja, ou assistir em tablet ou TV. Vamos repetir aqui, advogado. Vamos dar o play. Bem, olha aí.
Então, essa primeira condição é achar advogado, seja na coluna da profissão 1, seja na coluna da profissão 2. Estas são as pessoas as quais, de alguma forma, estão capacitadas com o título de advogado. Está compreendido aí? Bem, agora, então nós vamos guardar essa sentença aqui, né? Vamos guardar essa sentença, né? Já está. Vamos colocar uma nova aba, tá? Então, vamos duplicar a aba, tá bom? E agora vão achar os contadores. E aqui, contador. Tá bom? Esses aqui, de alguma forma, são contadores. Tá bom? Bem, mas nós precisamos que a primeira condição seja aceita, né? E a segunda também. Vamos verificar se um end da primeira condição, né, da primeira condição com esta segunda, vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos pegar isso aqui, duplicar, tá? E vamos separar aqui este trecho, previsão de advogado em qualquer uma das condições, e vamos juntar com esta segunda condição aqui, certo? Então, serve uma coisa ou outra, tá? Vamos cercar aqui. Correto? Mas o que nós temos aqui, ó, entrou contador sociólogo, entrou contador engenheiro e tal. Então, nesse OR, nós estamos pegando a união dos conjuntos de advogados e contadores, das pessoas que, de alguma forma, têm a qualificação de advogado e outra coisa, ou têm a qualificação de contador e outra coisa. Tá certo? Nós não podemos colocar aí um AND, tá? Não podemos. Porque não tem jeito de uma profissão ser uma coisa e, ao mesmo tempo, ser a outra, tá? Para quem quiser conferir, vamos ver o efeito do AND das duas condições, tá? Vamos conferir aqui. Olha aqui. Então, nós achamos aqui um resultado satisfatório. Vamos conferir com a nossa listagem, tá? Olha aqui. Vamos diminuir essa janela. Tá? E vamos ver se nós atingimos o resultado esperado. Que droga. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carlos, Flávio, Gisela e o Deulenilda. Então, nós atingimos aqui o resultado esperado. Tá certo? Aí eu disse que não é possível ser uma condição e a outra. Mas me respondam, por que é que deu certo? Por que é que individualmente, a profissão 1 não pode ser ao mesmo tempo advogado e contador, e a profissão 2 não pode ser advogado e contador? No entanto, como nós temos aqui, né, a união de todos qualificados com advogados e todos qualificados com contador, ó, então cada um desses
é uma bolinha desta, tá? Olha. Analisem bem, tá? Analisem bem aqui. Veja. Vamos colocar um ao lado do outro. Ó. Veja. O resultado produzido, né, quando falamos a pessoa que de alguma forma é advogado na profissão 1 ou na profissão 2, é este conjunto. E a segunda condição, a profissão é contador de alguma forma, é a segunda bola. Quando colocamos o AND no meio, nós produzimos a interseção entre eles. Tá certo? Então, se fosse AND no mesmo lado, advogado, né, e contador, não daria certo. Mas nós produzimos aqui a imagem dos dois conjuntos. E o AND produziu o resultado correto. Tá bom? Outros poderiam fazer essa sentença com o union, tá? Aqueles que são advogados, né? E contadores, mas aí nós teríamos que entrelaçar as condições. Profissão 1 igual advogado, né? E profissão 2 igual a contador. E vice-versa, fazer aquilo que nós mostramos no exemplo, tá? Então, entrelaçando as condições, nós obteríamos o resultado, tá ok? Então, esta aqui é a primeira forma de obter o resultado que nós esperamos, tá ok? Bem, nós duplicamos aqui a sentença obtida anteriormente para cá e vamos fazer a alternativa, a segunda alternativa para achar um resultado satisfatório. Vejam. Então, agora nós vamos ter que ter a primeira alternativa, tá? E aqui a segunda. Advogado e contador. Primeiro na ordem alfabética, depois na ordem contra-alfabética. Tá bom? E vamos ver o resultado. Não obtivemos com AND. Nós temos que fazer aqui, ó. Uma coisa e outra, e no meio o OR. Tá? Resultado, 5 opções. Tá bom? Então, fizemos onde a profissão 1 igual a advogado e a profissão 2 igual a contador. É a primeira coisa que nós podemos esperar. Ou a pessoa escreveu no inverso, profissão 1 igual a contador e profissão 2 igual a advogado. Ou seja, exatamente aquela frase explicada na aula de lógica. Tá bom? Existem outras formas de se obter o mesmo resultado de forma mais fácil? Bem, agora nós vamos pegar aquela sentença SQL, vamos fazer uma leve modificação. Queremos primeiro, né, os profissionais onde a profissão 1 está na lista. Vocês se lembram do select in? A advogado, entre aspas, vírgula, contador, entre aspas. Executamos, estão aqui todas as previsões de advogado contador ou contador advogado. Estão vendo aqui? Ó, contador com alguma coisa, advogado com alguma coisa e os contadores advogados. Ora, então, vamos acrescentar aqui um AND com a mesma coisa em relação à profissão 2, tá? Se não estiver em venda, é só aumentar a resolução do vídeo aí. Pronto, AND profissão 2 em advogado, vírgula, contador. Pronto. E obtivemos o mesmo resultado. Tá ok? Agora, a questão de qual vocês vão utilizar é pegar um banco grande, tá?
1000 registros ainda não vai dar, porque a razão vai ser milissegundos, né? Pelo menos uns 10.000 registros, vocês colocam alguma ferramenta para gerar, né? Tirar de 5 profissões aleatoriamente, 2 e ir fazendo, né? Gerando com um programa. Em poucos segundos ele vai gerar uma lista enorme. E aí vocês colocam em algum programa em C, ou em PHP, ou em ASP, para dar a hora de início e a hora de fim, e aí vocês vão poder analisar o desempenho. Qual tipo de sentença SQL que dá um resultado mais rápido. Tá certo? Isso é importantíssimo para o conhecimento de vocês. Então, aqui há uma das frases que produziu o resultado correto. Vamos colocar aqui no bloco de notas, né? Para vocês verem em tamanho ampliado. Vamos esticar bem. Colar. Essa foi uma das frases vencedoras. Tá? Aí. Que aí fica em boa resolução para vocês. E aquela frase anterior que nós fizemos, tá? Veja. O que nós chamaríamos de frase canônica, ou seja, fazer exatamente o que a condição prevê, né? Só que ela ficou um tanto extensa. Aqui está ela, tá? E aquela outra frase que foi um pouco mais simples, né? Vamos ver aqui. Essa aqui é da primeira, todos os advogados. Aqui é essa que nós fizemos agora, né? E esta daqui, vamos conferir os endes e os or, né? Então, nós obtivemos esse or aqui, ó. Certo? Dessa forma, vocês vão poder ver exatamente as estruturas, escolher as melhores, tá? Olha aqui. Um OR dentro e AND fora, unindo as duas, tá? No entanto, aqui, as duas profissões iguais, ó, advogado, advogado, em profissão 1, profissão 2. Um OR no meio, mesma coisa aqui, contador na profissão 1 e profissão 2, e um AND no meio. E aqui mudou o OR, tá? E alternamos as profissões com AND, estão vendo? E deu certo também. Tá bom? Então, é uma coisa que eu sugiro a vocês utilizar, tá? Outra coisa seria o artifício não precisar dessas duas coisas. O campo de profissão, tá certo? Ele vai conter, vocês vão fazer um trabalho programático sobre 2 campos na tela, profissão 1 e profissão 2. Ele vai ordenar alfabeticamente os dois, tá? E produzir uma concatenação ou a retirada do código com 3 letras ou 4 letras, seja o que for, tá? Então, se a pessoa escreve advogado, né, contador, na 1 e 2, ele vai lá, pega as codificações, né, no Velo e dos selects do HTML, você pode colocar uma abreviatura. Então, ele vai lá, ordena as abreviaturas e vai botar, por exemplo, ADV com CNT, tá? Se a pessoa botar contador e advogado, tá? Contador no campo 1 e advogado no campo 2, ele vai pegar os dois, ordenar, então o advogado vai ficar na frente novamente,
concatenar com o contador, pegar os códigos, 3 ou 4 letras ou 5, mesmo critério, né? E vai unir. Então, você vai ter apenas um campo de profissão, ou seja, a sua interface MVC, né? A sua interface gráfica já vai fazer um trabalho de simplificação. O problema é que na hora da edição, né? Vocês vão ter que fazer a expansão do campo, né? Primeiro, partir, né? As duas abreviaturas estarão com o mesmo tamanho, 3 e 3, por exemplo. Então, vocês vão partir o primeiro campo, 3 letras, o segundo campo da quarta letra à sexta, tá certo? Pegar a abreviatura, obter o extenso em uma tabela e apresentar, entendeu? Se vocês ganharem tempo no banco de dados, tá? Vocês terão, obviamente, uma perda de tempo na interface visual. E se vocês perderem tempo no campo de dados, a interface visual fica mais simples. Tá bom? Vocês têm que analisar qual vai ser o ganho. Tá ok? Então, eu acho que aqui a nossa aula de SQL apresentando uma sentença complexa, né? OR, AND, OR, ou AND, OR, AND, né? Uma condição complexa, nível 4 para interseções de conjuntos, né? Eu acho que está bem explicada, nós demos 3 alternativas, né? Então, muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula 11.